Oi pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Estou aqui mais uma vez e talvez esse seja um dos nossos últimos conteúdos nesse ano tão diferente, nesse ano tão sofrido, mas ao mesmo tempo, para a gente que está assistindo aqui, para esse ano em que nós, vitoriosos, superamos todos esses obstáculos de 2020. Nós convivemos com quadros infecciosos da Covid jamais imaginados. Eu reforço aqui o que eu disse lá atrás, em março, abril. Nós jamais imaginamos que fôssemos experimentar esse tipo de pandemia na nossa vida. Eu sempre brinco. Se me perguntassem se eu achava que era mais fácil conviver com uma pandemia dessa ou ver a chegada do primeiro ET na Terra, eu sem dúvida alguma falaria que eu veria o ET. Eu jamais imaginei que um vírus desse fosse causar um transtorno e uma tragédia desse tamanho. Mas o novo ano está vindo e com ele uma série de esperanças, de expectativas, perspectivas de abertura de uma vida mais normal, de relacionamentos sociais cada vez mais próximos, voltando a ser como era. Todo mundo quer, a gente sente falta disso. Mas não é só isso que a gente deve se cuidar, nem deve ansiar. A gente precisa ter hábitos saudáveis para que no próximo ano, vencendo a pandemia, nós continuemos saudáveis. Porque de nada basta nos livrarmos de uma pandemia e adoecermos de outras doenças, às vezes bem mais graves do que uma infecção viral. Pois bem, eu gostaria de reforçar alguns pontos para vocês para que, nesse novo ano, o seu dia a dia se torne um dia a dia ainda mais prazeroso. Vamos comigo? Número 1, não fumar. Pois bem, pessoal, não cabe no mundo atual o cigarro. A gente está vivendo um mundo de pacificação, de busca pela tolerância, pela aceitação. A gente tem tentado cada vez menos segregar pessoas, independente de raça, independente de opção sexual, religiosa, dentre outras. No meio de todo esse mundo, de todas essas discussões, surge uma, talvez, única característica da população onde o bullying, onde a exclusão social é bem vista. É para aquele indivíduo que fuma. Hoje, não raramente, a gente vê na porta do prédio 3, 4 excluídos fumando. Por quê? Porque eles não podem fumar onde eles estavam. Não raramente a gente vê alguém sair de uma mesa do restaurante e ter que ir lá fora, muitas das vezes ficar embaixo do sereno ou da chuva sozinho, muitas das vezes em cantinhos sujos, para fumar o cigarro dele. Por quê? Porque a sociedade não mais tolera o hábito de fumar. Isso mesmo. Na contramão de todas as propostas de tolerância, de agrupamento, de união, vem a segregação dos fumantes. Não faça parte desse grupo, não. Permita-se ter uma vida muito melhor sem cigarro. E isso tudo, esse mecanismo de resistência social em relação aos fumantes, decorre, obviamente, dos malefícios que o cigarro traz. Claro, não só para quem fuma, mas também para o tabagista passivo. Atribui-se ao tabagista passivo 30% do risco adquirido por quem fuma. Vale lembrar que o cigarro é a principal causa de morte prevenível no mundo. É um dos principais fatores que causam os 2 grupos de doença que mais matam. São elas as doenças cardiovasculares e os cânceres, as doenças neoplásicas. Portanto, se você não fuma, parabéns. Se fuma, lute contra e estimule aqueles que fumam ao seu redor para interromper esse hábito. Eu tenho certeza, e você pode vir me cobrar, que ao parar de fumar, a sua vida vai melhorar muito e para melhor. Vamos para o segundo? Uma alimentação saudável
Priorize alimentos in natura, evite alimentos muito processados. Todos esses pacotinhos amarelinhos, coloridinhos, ricos em condimento, rico em conservante, são venenos. Coloque nesse mesmo pacote os defumados, os embutidos, os enlatados. Todos eles são extremamente ricos em sódio, em substâncias que conseguem acondicionar aqueles produtos para que eles tenham uma duração muito maior. A gente sabe que alimentações à base de produtos naturais são muito mais saudáveis do que todos esses produtos multiprocessados. Por isso, uma dica: descasque mais, desembale menos. Ok? Vamos para a terceira comigo? Pratique atividade física, diga não ao sedentarismo. A atividade física por si só é um potente anti-inflamatório e as doenças crônicas são doenças inflamatórias. Portanto, à medida em que eu pratico atividade física, eu inibo a formação, a manutenção ou o agravo de doenças crônicas, das quais eu cito diabetes mellitus, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e, no nosso caso, o câncer. A prática da atividade física é um grande aliado na prevenção, mas também é muito importante a sua realização durante o tratamento dos pacientes com câncer. Gostaria de lembrar que no mesmo rumo da atividade física vem o controle do peso. Isso é, não engordar, manter um peso corporal adequado. Mas mesmo que acima do peso, a prática da atividade física se mostra um fator muito importante. Perfeito? Vamos para o quarto? Beba álcool, aproveite a sua vida, se permita, mas sempre com moderação. Os grandes estudos recomendam que não devemos ingerir mais do que 2 taças de vinho tinto por semana e que isso também se aplica às bebidas destiladas. Não extrapolar uma dose de qualquer bebida alcoólica por semana, ok? Cerveja, ingesta com cautela, porque além de todos os malefícios atribuídos ao álcool, é extremamente calórica. E como é uma bebida mais refrescante, a gente, por hábito, bebe em maior quantidade. Consequentemente, vem atribuído à bebida alcoólica, no caso a cerveja, não só os malefícios do álcool, mas os malefícios da alta ingesta calórica, do ganho de peso e todo o processo de uma doença crônica secundária a processos inflamatórios. Perfeito? Vamos para a quinta? Eu vou finalizar essas 5 dicas com uma, sendo que eu teria mais uma série para falar. Mas eu gostaria de dizer, cuide da sua alma, cuide da sua mente. A gente sabe que estados de alteração psicológica, quadros de alteração de humor, em especial quadros depressivos, estão intimamente relacionados à redução do sistema imunológico. A capacidade imunológica ela está reduzida nesses pacientes. Isso não quer dizer que pessoas deprimidas terão mais câncer ou menos câncer. Não existe essa relação de forma clara. A gente percebe que essa relação causal parece existir na nossa prática do consultório, embora as evidências científicas não evidenciem com total precisão esses dados. Mas a despeito disso, por mais que vivamos sem câncer, sem hipertensão, sem diabetes, sem obesidade, enfim, sem nenhuma doença crônica debilitante, de nada vale se não estivermos felizes, se não estivermos plenos. Praticar a felicidade própria é fundamental para que nós consigamos ter realizações diárias, para que nós consigamos superar os obstáculos que dia após dia batem na nossa porta. E claro, para nos preparar para momentos de maior dificuldade, porque mais cedo ou mais tarde, todos nós passaremos. Tá bom? Fica aqui o meu desejo de um 2021 espetacular, cheio de saúde,
cheio de realizações e de conquistas, para que esse ano que tanto nos machucou fique para trás. Mas que lembremos também, que agradeçamos. Se hoje estamos assistindo esse vídeo, é porque nós fomos vencedores, porque nós fomos heróis de superar todas as tragédias que o 2020 nos ofereceu. Somos grandes vitoriosos quando conseguimos entender que o ano de 2020 ficou para trás. Tá bom? Obrigado, fiquem com Deus, um abraço, continuem me seguindo. Até lá.